Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao workshop Como me organizar financeiramente para conquistar o meu imóvel. Eu sou a Arielle Cristina e estou aqui a convite da Incorporar Empreendimentos. Já vou avisando para você pegar logo papel e caneta, porque aqui a gente vai direto ao ponto e você vai sair daqui sabendo exatamente o que fazer para se organizar financeiramente e realizar o sonho da sua casa própria. E eu quero começar já te fazendo um questionamento que, inclusive, é o questionamento que eu mais recebo por aqui. O que é melhor, comprar ou alugar? E a resposta, ela é muito objetiva. Ou não. Depende. Depende do seu momento de vida. Mas eu quero trazer uma análise para que você tire as suas próprias conclusões do que é melhor para você neste momento. Alugar é o caminho, caso você tenha capacidade de investir todos os meses o mesmo valor que você paga de aluguel fielmente. Sim, se você paga R$ 2.000 de aluguel e consegue guardar R$ 2.000, investir esse dinheiro todos os meses, faz sentido alugar. Se você já tem o valor suficiente para comprar um imóvel, mas vai investir e usar esses rendimentos para pagar o aluguel, também faz sentido alugar. Se você não tem intenção de morar na mesma cidade que está comprando um imóvel por mais de 5 anos, aí ao invés de comprar, é melhor você alugar. Agora, se você não acha que isso que eu acabei de falar aqui, talvez comprar seja o melhor para você. E hoje eu vou explicar para você qual é o melhor caminho, o porquê e o como você pode fazer isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Arielle Cristina, sou mentora financeira mas nem sempre foi assim. Eu sou vendedora há 9 anos, trabalhei muito tempo no mercado de dívidas. Eu trabalhei na Serasa, eu trabalhei no SPC Brasil, do outro lado da história. E hoje, depois de passar por uma transformação financeira, eu decidi fazer a transição de carreira, planejamento financeiro. Porque lá atrás eu era totalmente bagunçada, endividada, não sabia o que fazia com o meu dinheiro. E depois de passar por uma mentoria financeira e começar a investir, aí sim eu tomei a decisão de que traria isso realmente para a minha vida. E hoje eu tenho um livro em coautoria que se chama Lugar de Mulher Onde Ela Quiser. E esse livro leva como prefacista Camila Parani, uma ex-Shark Tank. Então é um livro de peso, se você tiver a oportunidade. Lá você vai conhecer a história de muitas mulheres que também, assim como eu, compartilharam os seus desafios. Mas agora vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o imóvel que vale a pena, como eu faço. Preciso confessar uma coisa para você. Quando eu fiz a minha transição de carreira para o mercado financeiro, eu caí de paraquedas em um lugar onde diziam assim: alugar é a melhor saída. E eu acreditei. Por muito tempo eu vivi com um cabresto e com a venda nos olhos, que eu ditava regras, assim como o mercado. E eu dizia: não, você tem que alugar, é muito melhor. Até um dia ter uma conversa com o meu noivo e entender que, na verdade, essa história de financiamento, de comprar e alugar, ela tem dois lados. Só que as pessoas só falam de um. E eis que esse vídeo que tem aqui ao lado para vocês viralizou e eu tive a oportunidade de conhecer outras histórias. Eu tive a oportunidade de entender melhor o outro lado da moeda. E foi aqui que eu entendi que, na verdade, o que os gurus da internet falam para você morar de aluguel, que é muito melhor, na verdade, não representa o que 95% da população brasileira vive atualmente. Respostas como a do Clube do Botão, como a do Lincoln, que me fizeram enxergar uma outra, ter uma outra visão sobre isso. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Esses aqui foram apenas alguns relatos, alguns exemplos de pessoas que me fizeram enxergar esse mundo de outra forma.
E eu entendi aqui que o grande problema não era o financiar. Ah, mas como assim o problema não é o financiar? Sim, o problema é você financiar sem ter uma estratégia. Mas hoje a gente vai resolver isso. Eu quero apresentar para vocês 3 etapas de planejamento de aquisição de bens. A primeira delas é: comprar um imóvel exige muita coragem, exige estratégia e muito planejamento. Muitas pessoas não sabem por onde começar e isso acaba dificultando o processo da conquista do imóvel. A gente fica com aquele sonho do, eu quero casa própria, mas eu não sei o que fazer para isso. Ah, eu sei que... Celular. Eu não sei quanto custa um imóvel. Eu quero uma casa, mas eu não sei nem quanto custa. Não faz sentido. Eu preciso definir primeiro qual é a região que eu quero morar. Onde é esse imóvel que eu quero? Eu preciso visitar imóveis que estejam à venda nessa região para ver se realmente isso vai fazer sentido para mim. Fazer simulações de compra é incrível como as pessoas têm medo de fazer simulação, como se isso fosse gerar algum impacto. Mas na verdade, isso aqui traz clareza, porque quando você se permite fazer uma simulação, você começa a entender se aquilo faz ou não faz sentido para você nesse momento. O que ajuda também para que você possa se organizar financeiramente para isso. Então, que você vai conquistar um imóvel se você não sabe quanto custa, se você não sabe se tem perto, se é perto do seu trabalho ou não, se nessa região onde você está procurando faz sentido para você, se tem disponibilidade ou não. Tudo isso só vai fazer sentido quando você ir em busca dos seus sonhos e tornar ele palpável. E aí sim, vai começar a organização da sua vida financeira. Eu trouxe aqui para vocês um modelo que é tradicional de planejamento estratégico. Não é uma regra, mas se você seguir esse planejamento, certamente você nunca estará endividado. Você nunca vai gastar mais do que você ganha. Porque o planejamento, ele pode ser aplicado para qualquer pessoa, independente de renda. Independente se você ganha 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. Com esse planejamento aqui, você tem a garantia de que vai sobrar dinheiro todos os meses no seu orçamento, que as suas despesas vão estar sendo pagas. Claro que você vai conseguir desfrutar. Dentro do planejamento financeiro, nós costumamos dizer que existem 3 tempos na nossa vida: passado, presente e futuro. Passado, você precisa corrigir caso você tenha feito algum erro lá no passado, ficou com alguma dívida, alguma pendência, algo que você não conseguiu fazer. Aí sim você vai enquadrar isso dentro do teu orçamento para conseguir se livrar desse. Agora, o presente é o seu viver, o seu desfrutar. Eu vejo muitas pessoas falando por aí que se você tem uma dívida, por exemplo, você tem que deixar de viver. E eu não concordo com isso. Eu acredito que sim, você precisa desfrutar de alguns momentos para que assim você consiga realizar as coisas e se sentir entusiasmado. Já pensou uma vida onde você só trabalha e paga boleto? Não faz sentido, né? Então, por isso é importante que você saiba viver o agora, mas que você não esqueça do seu futuro, que você não esqueça de planejar o seu futuro. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas com renda de 2 até 50 mil reais por mês. E essas pessoas, elas tinham uma coisa em comum: nenhuma delas tinha dinheiro guardado. Porque o quanto você ganha, pouco importa. Agora, o quanto você tem a capacidade de reservar todos os meses para garantir um futuro melhor, isso sim vai fazer diferença lá na frente. Então, dentro desse planejamento, a gente coloca como as suas despesas fixas, elas não podem ultrapassar 50% das suas despesas. Então, se você ganha 5 mil, a sua despesa fixa não pode passar de 2.500. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, mas eu quero deixar claro
que se você ganha 30 mil reais por mês, você não pode ter mais de 15 mil reais de despesa fixa. E eu quero que você grave essa informação, porque eu vou trazer isso detalhadamente para você. Eu fiz uma simulação com uma receita de 6 mil reais. A despesa fixa, ela não pode ultrapassar 3 mil. As despesas variáveis, 1.200. Doações não podem ultrapassar 600. Reserva financeira, esse pode ultrapassar caso você consiga, mas você tem que, pelo menos, tirar 600 reais todos os meses para que você possa garantir uma tranquilidade financeira. E eu sempre gosto de deixar 10% para a educação. Porque se você não está satisfeito com o quanto você tem de salário ou quanto você tem de receita mensal, o dinheiro que você ainda não acessou está no conhecimento que você ainda não tem. Então, se você seguir isso que é a risca, esses 600 reais que você vai investir em educação, futuramente vai te dar a oportunidade de uma renda melhor. Então, é uma coisa que eu costumo fazer e que eu gosto de deixar isso em aberto. Mas, se você já está satisfeito, você pode redistribuir essa renda. Por exemplo, se você tem uma dívida, você pode incluir ela aqui dentro desses 600 reais, para você ir fazendo o pagamento mensal disso. Também é inteligente. Agora eu vou trazer para que você saiba o que tá dentro de cada uma dessas categorias, para ficar mais claro para você. Despesas fixas. O que são as despesas fixas? Despesa fixa, você vai pensar assim: eu tenho um boleto que, se eu for viajar, se eu ficar fora da minha casa, o boleto vai vir igual. O que é que vem de qualquer forma, você usando ou não? O aluguel, por exemplo. Se você fez um contrato e está morando de aluguel, se você ficar 2 meses viajando, você vai ter que pagar o aluguel igual, porque as suas coisas estão lá dentro da sua casa. A sua conta de água, ela vai vir. Por mais que ela venha menor por baixo consumo, ela vai vir. O condomínio, a energia, a escola dos seus filhos. Se seus filhos ficarem de férias 2 meses, você vai ter que pagar igual. Inclusive, janeiro, julho, que ele fica de férias, provavelmente você paga o boleto, né? Mesmo sem ele ir até a escola. O financiamento do carro, o telefone, todas essas despesas, elas são fixas. Então, baseado na tua receita de 6 mil reais, essas despesas não podem ultrapassar o valor de 3 mil por mês. Agora vamos às despesas variáveis. As despesas variáveis, elas são combustível, farmácia, os impostos, porque a gente, se você tem, por exemplo, um prolabore ou se você tem algum outro tipo de rendimento que gera imposto, ele vai variar, ainda que venha todos os meses. Se você tem pets, o seu lazer, o salão de beleza, o supermercado, essas despesas que ninguém vai mandar para você um boleto. O mercado não vai mandar. E você tem que comer todos os meses, não vai chegar um boletinho lá na sua casa. Se você parar de comer, ele simplesmente não vai chegar, essa despesa não vai existir. Então, pensando nisso, as despesas variadas do teu mês, elas não podem ultrapassar o valor de 1.200 reais. Doações. O que está incluso dentro das doações? O dízimo, as ofertas que você dá na igreja ou na instituição que você congrega e os presentes. Ah, mas por que presente está dentro da categoria de doações? Eu já peguei casos de pessoas que gastavam muito em presentes e não percebiam. Por conta da sua linguagem de amor ser presente. Era uma pessoa que queria ser aceita e que inconscientemente ela acabava dando muito presente. Então a gente coloca isso aqui porque você está servindo ao outro. Então tudo aquilo que você serve ao outro a gente coloca dentro da mesma categoria, para que você possa ter um controle, para que você saiba como administrar isso dentro da tua receita. Educação. Cursos, eventos, graduações, eventos de network, tudo que você for que seja para agregar valor àquilo que você faz, ele vai entrar dentro de educação.
Se você é um empreendedor ou uma empreendedora, provavelmente você deve participar desse tipo de evento. E essa categoria, ela deve existir sim dentro do seu orçamento. E claro que não pode faltar a reserva financeira. A reserva financeira, ela nos permite arriscar mais. E ela nos traz também muita segurança. A reserva financeira, eu não gosto de usar reserva de emergência, tá? Mas ela é sim para ser usada em caso de emergência. Se por acaso o cachorro ficou doente, a criança ficou doente, o carro quebrou, ao invés de ter que fazer um empréstimo com alguém, se você tiver uma reserva financeira, você tem tranquilidade, você consegue resolver o problema. Você fica doente por conta disso. Então, a reserva financeira ela é sim muito importante. E eu falei para vocês, né, que ter o dinheiro investido para comprar a casa a gente sabe que isso pode se tornar um pouco mais difícil. E as pessoas às vezes não fazem a reserva financeira porque acreditam que vai demorar muito tempo. Mas eu preciso te falar uma coisa assim que é muito importante. O tempo vai passar de qualquer forma. Então, quanto antes você começar a fazer a tua reserva, melhor para você. Inclusive, para conquistar o sonho da casa própria, é bem importante que você esteja pronto com a sua reserva financeira e também com o dinheiro da categoria dos seus sonhos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas tem uma coisa que é muito importante também, assim como olhar para esse planejamento estratégico, que é olhar para o orçamento. Apenas anotar aquilo que você já gastou, e aqui quero trazer que não adianta você anotar no caderno, na planilha, se você usar o melhor sistema do mundo, nada disso vai resolver. Se você não souber o que fazer com esses números, se você já tiver gasto mais do que você ganha. Então, é importante que você faça um orçamento inteligente antes de começar a gastar. E como é que você vai fazer isso? Você pode pegar um papel, tá? Pode ser uma folha e você vai anotar. Qual foi o seu salário? Foi R$ 6.000? Então tá, você vai colocar lá R$ 6.000. O que você tem de despesa fixa? Você vai anotar todas as suas despesas fixas. As despesas variáveis normalmente são o gargalo do nosso orçamento, porque a gente sempre usa o merecimento e acaba gastando demais. Gasta demais em roupa, gasta demais em balada, gasta demais em barzinho, em restaurante. E às vezes é inconsciente. A gente não tem noção do quanto a gente está gastando com esse tipo de coisa. Então é importante que você olhe para o teu orçamento e diga quanto eu posso gastar com lazer este mês. Lembra que eu falei de desfrutar? É você se organizar para desfrutar. É muito melhor você saber quanto você pode gastar no mês do que você ficar sofrendo. Sabe aquela coisa do peguei o meu salário, paguei o cartão de crédito, fiquei sem dinheiro, preciso usar o cartão de crédito de novo? Quando você faz um orçamento inteligente, você sabe exatamente o quanto você pode gastar em cada categoria. E isso faz com que você tenha uma vida mais tranquila. Então é importante, eu espero que você tenha anotado e faça, coloca, pega o teu salário aí, coloca certinho cada uma das categorias. E aí sim, você vai ter um orçamento que vai te permitir realizar muito mais os seus sonhos. Agora nós vamos para a etapa número 2, que é planejando o seu sonho. Antes de planejar isso, a gente precisa definir algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, você vai comprar um imóvel usado, você vai comprar um imóvel novo, você vai comprar um imóvel na planta. Essas informações elas são muito importantes, porque apesar de tudo ser imóvel, cada um desses imóveis tem particularidades que podem ser decisivas para você. Antes, a gente vai analisar os benefícios de adquirir um imóvel novo. Então, primeiro, você já pode sair do aluguel. Se você comprar um imóvel novo, em média, uns 30 dias, você já pode estar na sua casa nova. Por ser um imóvel novo, você pode ter um subsídio de até R$ 55.000. Sim, um subsídio do governo ter na sua renda, tá? Isso é bem claro. Você pode usar o teu FGTS para comprar um imóvel novo.
e também tem um menor risco de manutenção. Então, aqui, quando a gente olha para o imóvel usado e para o imóvel novo, a gente consegue ver características similares e ao mesmo tempo muito diferentes. Você já pode sair do aluguel se comprar um imóvel novo ou um usado. Até aí, tudo bem. Mas você não vai ter o subsídio. Mas você não vai conseguir usar o seu FGTS. E também você corre o risco de ter muito mais manutenção. Então, presta muita atenção nesses detalhes, porque isso vai impactar diretamente na sua vida futuramente. Agora, a gente vai analisar os benefícios de comprar um imóvel na planta. Primeiro, e eu acredito que é o mais importante, ele é muito mais barato. E por ser um imóvel novo, você também tem o subsídio de até R$ 55.000. Você pode sim usar o seu FGTS. Sabe aquele dinheiro que está parado lá há anos, que você está trabalhando nessa empresa e juntando dinheiro e você não consegue acessar? Essa é a hora. Tem uma valorização acima da média. Eu gosto muito de trazer a valorização como sendo um diferencial muito competitivo. Porque é como se você comprasse. É como não, na verdade, é assim: você compra um imóvel e depois de 2 anos, normalmente, que é o período da construção, ele já está valendo mais. E ainda, no decorrer do tempo, essa valorização tende a aumentar por conta da infraestrutura da região, normalmente, porque se é o imóvel está sendo construído numa região que está expandindo, provavelmente esse imóvel vai passar a valer muito mais. Então, aqui eu confesso que tem o meu coração e eu sempre indico: compre imóvel na planta. Vale muito a pena. Eu tenho uma cliente que recentemente ela chegou para mim e falou assim: Ari, você vai me matar, mas eu comprei um imóvel na planta antes de vir fazer a mentoria com você. E eu tô pagando esse imóvel agora, né? Eu tô pagando a entrada e o financiamento vai vir daqui a alguns dias. E eu perguntei para ela: quanto você pagou? E ela falou: eu comprei, paguei lá R$ 280.000. Ah, legal! E qual planta você escolheu? E ela falou: escolhi a melhor que tinha. Então era a mais completa, era num andar alto. Ela foi escolhendo o nível do merecimento dela. Agora, faz menos de um ano. E ela entrou em contato de novo para fazer uma simulação de uma nova compra. E o mais barato do mesmo lugar que ela comprou já está muito mais caro. Então, assim, ela fez um investimento que já está dando lucro antes mesmo dela ir morar lá. Então, eu peço que vocês considerem, que vocês analisem muito bem na hora de realizar esse sonho. E agora, principalmente, esse imóvel na planta te permite planejar a aquisição. Você sabia que é possível parcelar, inclusive, a entrada diretamente com a construtora? Ari, mas financiando eu vou pagar o dobro do valor do imóvel. Será? Será mesmo que vai? Lembra que eu falei que comprando imóvel na planta você já tem uma valorização acima da média? Eu trouxe aqui para você uma simulação de como seria isso na prática. Vamos lá. Digamos, eu vou usar um exemplo até aqui o dos 280.000 da minha cliente. 280.900 com valorização média de 30%. Isso somente durante a obra, tá? Esse imóvel vai estar valendo 365.170. Vamos lá. 365.170. Teve uma valorização de R$ 84.000. Tá, mas e os juros? Digamos que ele seja realmente o dobro, que você ainda não sabe, o que eu vou te contar aqui como que a gente faz para reduzir isso. Mas digamos que é realmente o dobro. O valor do imóvel seria 280.900. O valor financiado é 263.000, tem o valor de entrada e tudo mais. O valor que você pagaria no final seria de 526.000 para dar o dobro. O valor em juros aqui, R$ 160.830. Não é o dobro, mas ainda é muito alto, né? E é aqui que vem o pulo do gato. Nós vamos entrar na etapa 3, que é justamente a redução dos juros. Primeira coisa que você vai fazer
Quando você fazer o teu financiamento, ou até se você já tiver algum financiamento, o que você pode fazer é amortizar o valor do seu financiamento a cada 2 anos com o seu FGTS. Se é o teu primeiro imóvel, você consegue fazer isso. A segunda opção é a amortização por antecipação da última parcela. Você já viu algum financiamento? Se você olhar a parcela que a pessoa está pagando e a última, dá uma diferença discrepante. Tem um exemplo do meu irmão que tem um financiamento e a última parcela dele, quando ele começou a pagar, era de R$ 300. Então ele pagava a parcela do mês e mais a última de R$ 300. Ainda assim, pelo menos com aluguel, tá? Mas ele foi pagando essas de R$ 300, depois foi batendo com o FGTS. Amortizar sempre por tempo. Isso aqui é muito importante. Quando a gente faz a amortização pelo valor da parcela, a gente não abate tanto os juros. Então, é sempre importante você abater por tempo. Inclusive, se você não tem o valor total da parcela lá no final, você pode entrar em contato com o banco e você pode pedir para eles amortizarem esse valor, ainda que seja abaixo, pelo tempo. Então, a sua última parcela ela vai ficando menor. Então, você vai pegar uma parcela, por exemplo, de R$ 500, você vai entrar em contato com o banco, vai pedir para amortizar 200, a última parcela vai ficar 300. Ah. E por último, e não menos importante, você pode trocar a instituição financeira que você fez o seu financiamento. Mas isso aqui tem um detalhezinho. Você só vai fazer isso quando você observar que tem uma queda na Selic. A Selic é a nossa taxa básica de juros. E os financiamentos, eles são baseados nessa taxa. Então, se você faz um financiamento e a taxa Selic está igual estava agora o ano passado, por exemplo, 14%. E agora ela já está em 9%. Então, quem fez financiamento aqui nos 14, se trocar a instituição, já vai ter essa diferença ali no abatimento de juros. Então, isso é muito importante. Você vai chegar lá, se você fez, por exemplo, no Itaú, você vai chegar lá no Santander e vai falar: olha aqui, Santander, eu tenho um financiamento lá no Itaú e eu vi que a taxa de juros está menor. O que você consegue fazer para mim? Provavelmente ele vai te fazer uma proposta muito melhor do que você vai estar pagando e você já vai ter reduzido esses juros aí só fazendo todas essas estratégias que eu passei aqui por mais da metade. Então, além de não pagar aluguel mais, você vai estar pagando um imóvel que é seu e pagando muito menos juros. Agora, eu preciso te alertar que só paga o dobro quem fica 30 anos pagando o imóvel. 35 anos. E eu já tive a oportunidade de conversar com muita gente que ficou realmente 20, 25 anos pagando um financiamento, porque não sabia que dava para amortizar. Então agora você já não pode dizer que não tem mais esse conhecimento, e inclusive já pode passar ele para frente. Conhecimento bom é conhecimento que a gente passa para outras pessoas. E pense que se você reduzir para 15 anos, o seu juros já vai ter reduzido muito. Então, essa é a chance que você tem de não pagar tantos juros e ainda realizar o seu sonho. E agora eu quero falar aqui para você, na prática, como que isso funciona. Vou trazer o exemplo do Világio São Fratello Uno, que é da Incorporar Empreendimentos e que vai ser lançado agora em setembro de 2024. Então, ele já está em estágio de obra bem avançado. Eu trouxe uma simulação para ficar mais clara a sua entrega. Ó, corrigida, é a entrega, tá? Vai ser entregue em setembro de 2024. Vamos olhar a simulação. O valor do imóvel hoje é R$ 291.600. É importante ressaltar que nesse empreendimento só tem apartamentos de 3 quartos, tá? Os de 2 quartos já foram todos vendidos. Então, essa simulação aqui é para um apartamento de 3 quartos. O valor do imóvel é 291.600. A renda que nós analisamos aqui foi de R$ 5.600. Essa renda, ela pode ser renda familiar, tá? Ela não precisa ser só a sua renda. O financiamento aqui aprovado é de 232.730. E a entrada ficaria de 58.830. Então, se você fez a lição de casa
já deixou um dinheirinho ali separado para realizar o seu sonho, você já pode conquistar o seu apartamento. Mas lembra que eu falei que tem o subsídio? Nesse caso aqui, o subsídio conquistado foi de R$ 20.000. Então, o governo está ajudando você a adquirir o seu primeiro imóvel. Você vai ficar com um saldo de 38.870 para dar de entrada. Mas desse saldo, você pode parcelar até R$ 20.000 em 60 vezes. Claro que aqui tem avalista, tá? A gente precisa analisar esses detalhes, ir lá, olhar nos meus antigos patrões lá no Serasa para ver se está tudo em ordem aí com você também. Então, não é assim, ah, eu vou parcelar tudo. Não. E lembra que esse valor tem que entrar lá nas suas despesas fixas, tá? Então, tem que encaixar esses parcelamentos lá. E o valor que você tem que ter à vista, então, caiu para R$ 18.870. Esse é o valor que você tem que ter para dar de entrada. Mas agora a gente precisa analisar um outro ponto. Quando você faz a aquisição de um imóvel, você tem que pagar a documentação dele. E essa documentação, ela custa em média de 13 a 14 mil reais para esse tipo de imóvel que nós estamos apresentando aqui. E a parcela ficaria de 1.661. Se a gente analisar, fazer uma conta rápida aqui, o valor da renda, 5.600 divididos por 2, vai dar 2.800. Com esse valor de parcela, 1.661, ficaria ainda 1.139 para as outras despesas, tá? Então é bom você sempre fazer esse cálculo aí dentro do teu orçamento para ver se está se enquadrando certinho ali. Agora a gente vai analisar uma simulação um pouquinho diferente. Lembra que eu falei sobre comprar o imóvel na planta, sobre a valorização? Esse é o empreendimento Világio Sanfratello Duo, que vai ser entregue em setembro de 2025. Então aqui você consegue se planejar melhor, porque você tem mais tempo. Então é só para o ano que vem, tem mais de um ano. A gente fez uma simulação também. O valor do imóvel, e aqui é uma simulação com apartamento de 2 quartos, tá? O valor do imóvel é de 280.900. A renda continua sendo 5.600. O financiamento é 232. A entrada de 58 caiu para 49. O subsídio se mantém em 20 mil, porque ele é baseado na renda, por isso que é o mesmo valor. O saldo ficaria de 29 mil reais. Mas 15 mil você consegue parcelar em até 60 vezes. E ainda tem o valor de entrada que você tem que pagar, que é de 14 mil, e a documentação, que vai variar de 12 a 13 mil, mais ou menos, tá? A parcela continua sendo de 1.661. Então, esses valores são de simulações reais. E é por isso que eu falo, se você quer comprar um imóvel, se você tem o sonho, se permita fazer uma simulação. Vai lá, entre em contato, faz a avaliação primeiro para saber se é possível, para você ter pelo menos um plano, fica muito mais fácil. Quando a gente sabe para onde a gente está indo, fica muito mais fácil da gente conquistar os nossos sonhos. Às vezes a gente fica, eu quero fazer uma viagem, mas eu não sei quanto custa. Eu quero comprar um apartamento, mas eu não sei nem quanto ele custa. Quais são as despesas que estão inclusas nisso tudo? Então é importante que você saiba analisar o que você quer, que você trace uma rota para conquistar isso, e aí sim isso vai se tornar muito mais fácil. Eu espero de verdade que você esteja pronto e pronto para conquistar o sonho da sua casa própria. E isso está a um passo e uma decisão de você. A partir de agora, você pode entrar em contato com a Incorporar, se você quiser fazer uma simulação, e visitar também o decorado para que você possa sentir a emoção de como é morar nesse condomínio. E tem uma informação que é muito importante, eu vou até tirar o meu compartilhamento aqui para contar para você um case real. Vamos lá. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Isso. A Incorporar fez uma entrega há 3 anos atrás de o San Marino, que é um condomínio exatamente da mesma forma desses lançamentos de agora. E quando a gente fala que tem uma valorização
bem acima da média. Para vocês terem uma ideia, o apartamento foi entregue por R$ 230 mil. E hoje, 3 anos depois, os moradores, né, as pessoas que já estão lá morando, estão vendendo este imóvel, por 380 mil. Então, pense, é uma valorização de 65% em 3 anos. Então, quando a pessoa falar para você assim, não vale a pena comprar um imóvel, você manda esse vídeo aqui para ela e fala assim, tem certeza? Analisar muito bem, e como eu disse no começo, depende muito do seu momento de vida. Se esse for o seu momento de vida, dê o primeiro passo e vá em busca do seu sonho, porque é só assim que você vai realizar.